Fala, meus amores, saudade de vocês. Vamos pegar firme, vamos pegar forte, vamos seguir em frente, vamos lá, vamos com força, né? Vamos com animação, vamos com positividade, vamos lá, vamos firmes. O que acontece, meus amores? A gente está falando sobre, né, as variadas formas, né, de olhar o mundo, as formas de regionalização do planeta. Nunca, né, é demais lembrar o conceito de regionalização, um conceito tão importante para a geografia, que significa você pegar um todo e dividir em partes a partir de um ou mais critérios, né, tendo objetivos variados, né, e consequentemente tendo olhares diferenciados. Então, o que nós fizemos até agora? A gente olhou para o mundo a partir de um olhar, digamos assim, de um ponto de vista das sociedades humanas. O que nós percebemos? Cara, que as sociedades humanas são extremamente diferenciadas, são extremamente desiguais. Então, o avanço do processo capitalista, né, levou a essas contradições assim gritantes. Nós falamos sobre internet, sobre transportes, né, sobre acesso à água, alimentação, uma infinidade de situações que nós analisamos sobre o aspecto, né, socioeconômico. Bacana? Certinho? Então vamos lá. Agora a gente vai começar uma sequência de aulas, né, falando mais sobre geopolítica, né? Então vamos começar um pouquinho falando o que é geopolítica. Vamos entender esse conceito. Então acho que é importante, né, a gente analisar alguns conceitos. Então primeiro vamos falar sobre geopolítica. O que é geopolítica, hein? Então, você não pode confundir geopolítica com geografia política, tá legal? São situações diferentes, certo? Então vamos lá. O que é geografia política? Geografia política é o que o IBGE faz, certo? Fornecer dados, analisar dados, né? Tabular informações para que essas informações sirvam, né, para auxiliar o grande entendimento, né, da sociedade, para auxiliar inclusive a administração pública, certo? Então isso é geografia política, certo? Analisar os dados, analisar os indicadores sociais para garantir, de certa forma, uma boa administração. Então, a gente pode perceber que uma boa administração perpassa obrigatoriamente pelo conhecimento, né, trazido pela geografia política. Agora, quando a gente fala de geopolítica, tá? Quando a gente fala de geopolítica, eu queria que vocês entendessem esse conceito. Geopolítica é uma ciência, né, que foi ganhando conotações, foi ganhando em, assim, entendimentos variados ao longo do tempo. Se a gente pega essa parte geopolítica, né, assim, da forma como a gente relaciona território, poder, a gente pode falar um pouquinho sobre, né, o final do século XIX, as teorias de Ratzel, né, sobre espaço vital, entre outras, que foram extremamente deturpadas, né, devido a acontecimentos como a Primeira Guerra Mundial, a ascensão nazifascista, né, e principalmente a Segunda Guerra Mundial. Essa forma de investigação, ela meio que foi assim, não, vamos deixar pra lá, deixa quieto, vamos falar sobre isso não, ou seja, eram assuntos muito polêmicos devido, na verdade, cara, a uma péssima interpretação, né, devido ao mau uso, né, desse conceito, dessa ciência, certo? Então, nos últimos, assim, no pós-Segunda Guerra Mundial, né, principalmente nas 3 últimas décadas, que esse conceito de geopolítica começou a novamente a aparecer com força, ganhou novas visões, né, novas abordagens, certo? Então vai ser justamente a partir dessa nova abordagem que eu vou explicar para vocês o conceito de geopolítica, certo? Então, só para você entender que se você for pesquisar, for analisar aí e tal, você pode ter, assim, entendimentos diferentes desse que eu vou falar para vocês, mas o que a gente está falando é sobre o conceito atual. Então, geopolítica, sempre, primeira coisa, né, a primeira palavra que vem na sua cabeça quando eu falo de geopolítica tem que ser poder, show? Tá legal? Falou de geopolítica, o que vem na tua cabeça? Poder, ponto, tá legal? Porque geopolítica é isso. Geopolítica é a relação de poder entre os estados e os seus territórios, tá bom? Então você pode perceber isso, né? Relações de poder, tá? Então, é importante você entender isso. Então, eu queria que você entendesse, né, esse conceito inicialmente, para depois a gente poder debater outros, tá bom? Então, quando a gente fala, por exemplo, de arranjos geopolíticos, você sabe que arranjos, né, de poder que se processou em determinado momento histórico, que foi caracterizado por determinados aspectos, tá bom? Então, o que eu queria desse vídeo, o que eu queria desse primeiro momento, desse nosso primeiro encontro, né, que você entendesse o conceito de geopolítica. Vamos de novo? Então, geopolítica é a ciência que se dedica a estudar, a entender, a analisar as relações de poder entre os estados e os seus territórios. Show? Bacana? Então, daqui a pouco a gente dá prosseguimento a partir desse entendimento, certo?